Na Band News FM, eleições 2020. 9h46, a Band News FM volta a ouvir os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, será nosso entrevistado amanhã. Hoje, nosso entrevistado é o atual prefeito, candidato à reeleição, Bruno Covas, pelo PSDB. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia para você, ouvinte. Prazer falar com vocês. Prefeito, tivemos divulgado uma pesquisa, a mais recente delas, Datafolha, apontando uma redução na diferença nas intenções de voto entre o senhor e o candidato adversário. Ainda assim, o senhor lidera essa disputa, mas essa diferença vem diminuindo em relação aos números anteriores. Como o senhor observa esses números, qual a análise que o senhor faz e em que isso impacta essa reta final de campanha? Olha, domingo passado, no dia da eleição, a diferença era de 13 pontos percentuais. Hoje a diferença é de 10 pontos percentuais. Ainda é uma boa diferença para a gente poder chegar bem no domingo, mas pesquisa não substitui a eleição. O importante é estar bem no próximo domingo, no dia 29. A população efetivamente vai definir quem é que vai governar a cidade pelos próximos 4 anos. Em nenhum momento nós mudamos a nossa campanha por conta de pesquisa eleitoral, não será diferente nesse instante. Nós vamos continuar a focar nos problemas da cidade de São Paulo, no que nós fizemos, do que nós queremos fazer, né? Nós vamos continuar a falar a verdade, vamos continuar a focar aqui nos desafios que nós temos para os próximos 4 anos da cidade de São Paulo. Então, não muda nenhuma estratégia de campanha, não muda a nossa alegria de poder estar em contato com todos os cantos da cidade de São Paulo e até sábado, até o último instante que a legislação permite, nós vamos estar na rua em contato com as pessoas, pedindo a confiança, pedindo para elas compararem o currículo de cada um dos candidatos, pedindo para verificar quem elas acham que está mais preparado para poder enfrentar esse grande desafio que a cidade tem agora, de retomada econômica, de retomada social, para poder ajudar a população, em especial aqueles que mais precisam da atenção do poder público. Prefeito, quando a gente anunciou aqui a entrevista do senhor hoje no Band News São Paulo, muitos ouvintes mandaram perguntas aqui sobre pandemia. Esse é o tema, esse é o burburinho que está circulando, né? Que após a eleição, passadas as eleições, virão medidas mais restritivas na cidade de São Paulo. Ontem o senhor chegou a dizer no Roda Viva da TV Cultura que o senhor não vê indícios, né, de uma segunda onda aqui na cidade de São Paulo, e hoje uma das notícias que mais repercutiu nos jornais foi uma nota, né, de cientistas brasileiros de 6 universidades do Brasil falando que já há indícios, sim, há um início de uma segunda onda de Covid-19 no país. Queria que o senhor desse uma resposta aos ouvintes sobre possíveis medidas mais restritivas passadas as eleições, caso o senhor permaneça como prefeito ou não, até o final do ano o senhor continua aí, em relação a esses indícios de uma segunda onda. Quer dizer, se cientistas dizem que há uma segunda onda, a prefeitura não vê esses indícios, a gente não está correndo um risco aí de se atrasar para tomar medidas para impedi-la, prefeito? Bom, como você mesmo mencionou, eu estou falando sobre a cidade de São Paulo e os cientistas estão falando sobre o Brasil. Então não dá para querer comparar o que acontece com os dados do Brasil como um todo e os dados da cidade de São Paulo. Aqui a gente tem realizado inquéritos sorológicos específicos para a cidade de São Paulo, nós estamos realizando agora um censo com todos os alunos e professores da rede municipal. Não é porque acontece no Brasil ou no mundo que acontece na cidade de São Paulo. Na quinta-feira passada, nós inclusive fizemos uma coletiva de imprensa para poder tratar desse tema, mostrando os dados da cidade de São Paulo. E os dados da cidade mostram uma estabilidade em relação ao número de casos, uma estabilidade em relação ao número de óbitos na cidade de São Paulo e um aumento de internações. Agora, esse aumento de internações precisa ser considerado também por conta de um aumento da quantidade de pessoas de fora da cidade de São Paulo que estão internadas aqui. A gente tinha uma média de 13% de pessoas de fora da cidade internadas no início da pandemia. Hoje nós temos 20% das pessoas que estão internadas na cidade de São Paulo são de fora da cidade de São Paulo. Portanto, isso não aponta sobre como é que está a evolução da doença no nosso município. Em nenhum momento, desde o início da pandemia, nós utilizamos o calendário eleitoral para tomar ou deixar de tomar determinadas atitudes. Tudo que nós fizemos aqui na cidade de São Paulo foi recomendação da vigilância sanitária. Os números que a gente apresenta não são números da cabeça do prefeito, né? O que a opinião da prefeitura não é o prefeito acha ou deixa de achar.
é a opinião da vigilância sanitária. Os números produzidos aqui são números de pessoas que estudaram a vida inteira para que a gente pudesse enfrentar desafios como esse. É um pouco como o governo federal quer fazer, desacreditando os dados do INPE para dizer que não tem queimadas no Brasil. Ora, esses números são números produzidos pelos cientistas da cidade de São Paulo, que tem relação com o que acontece na cidade de São Paulo, e, portanto, o que nós temos aqui, volto a dizer, a gente não tem que subestimar a doença, a gente não tem que em nenhum momento relaxar, não é o momento ainda, não é o momento de comemorar. Aliás, esse é o recado que eu tenho dado desde o início da flexibilização, para quem puder permanecer dentro de casa, quem tiver que sair utilizar máscara, álcool gel, lavar as mãos. A pandemia ainda é um desafio a ser vencido, mas também não vamos superestimar, não vamos lançar aqui notícias falsas, porque está acontecendo neste ou naquele local, porque está acontecendo na Europa, também tem que acontecer na cidade de São Paulo. Veja, nós começamos a flexibilizar na cidade de São Paulo quando a gente tinha o dobro de pessoas imunizadas do que a França, quando a França começou a flexibilizar. A mesma coisa em relação à Espanha. Então, o que foi adotado aqui na cidade foi adotado de forma muito mais cautelosa do que foi feito em outros locais, que quando reabriram, já foram reabrindo tudo ao mesmo tempo. Aqui nós estamos escalonando as atividades ao longo do tempo, primeiro comércio, depois academias, depois os restaurantes. A gente foi escalonando isso exatamente para não ter nem segundo pico, nem uma onda da doença na cidade de São Paulo. E é assim que nós vamos continuar a agir. Enquanto eu for prefeito da cidade de São Paulo, a ação aqui é uma ação orientada pela vigilância sanitária. Não é pautada por calendário eleitoral, não é pautada pela imprensa, não é pautada por partido político, não é pautada pela opinião do prefeito. Ela é pautada pelos que os cientistas, pelos que os nossos técnicos orientam. Uhum. Prefeito, o senhor fala sobre a estabilidade no número de casos e de mortes aqui em São Paulo, só que os números eles vinham caindo, né? E agora a gente está nessa estabilidade, a não ser os de internações, que esse sim subiu. Esse número subiu aqui na cidade de São Paulo. De todo modo, números que vinham caindo e agora essa estabilização com uma alta no número de internações. Pode ser resultado de, em algum momento, a flexibilização ter sido equivocada? O senhor já fez uma reavaliação sobre todas as medidas que foram adotadas durante essa pandemia, olhando para 2021, no eventual segundo mandato, algo que o senhor faria diferente no combate à pandemia, já que, pelo menos no começo do ano, ainda não teremos uma vacina disponível? Bom, veja, exatamente por aí não ter tido uma evolução, ter tido uma estabilidade de dados, é que a gente não prosseguiu na flexibilização na área da educação. O anúncio foi feito na quinta-feira passada exatamente para dizer que nós continuaríamos com o ensino médio autorizado a funcionar e o ensino fundamental liberado apenas as atividades extracurriculares. E isso acontece praticamente um mês depois que o município passa da fase amarela para a fase verde, quando você tem um novo grupo de atividades que foram flexibilizadas. E a estabilidade mostra o sucesso da flexibilização, mostra que a gente não teve um aumento de casos, apesar de retomar algumas atividades, como, por exemplo, atividades culturais, teatros, cinemas, que foram autorizados a voltar a funcionar, respeitados os protocolos sanitários, e aí, mesmo assim, isso não levou a um aumento de casos na cidade. É claro que é muito fácil agora ser engenheiro de obra pronta, né? O difícil foi enfrentar a pandemia. Quando nós começamos a enfrentar, a gente tinha mais dúvidas do que certezas. Por exemplo, no início se falava muito mais da utilização de álcool gel. Hoje se percebe que a utilização da máscara é mais importante para poder conter a pandemia. Então a gente foi aprendendo a lidar com a pandemia durante a evolução do que aconteceu de março para cá. Aliás, não foi a cidade de São Paulo, foi o mundo que começou a aprender a como lidar com isso. Os números, por exemplo, mostram aqui na cidade de São Paulo que a quantidade de casos assintomáticos entre as crianças é praticamente o dobro da quantidade de casos assintomáticos entre os adultos. Era um número que não tinha à disposição no início da pandemia. Então a gente foi aprendendo a lidar com isso. Algumas ações não surtiram o efeito desejado, como foi o caso do mega bloqueio que nós realizamos aqui na cidade de São Paulo. Foram ações que nós importamos de outras cidades mundo afora, né, que pela peculiaridade, pelas ações específicas aqui da cidade, não surtiram a ação desejada,
durou um dia na cidade de São Paulo e logo a gente revogou, porque a gente viu que isso não aumentaria o isolamento social. Prefeito, muitas perguntas aqui de ouvintes questionando a ausência de distanciamento social e de lotação mesmo no transporte público, nos ônibus em São Paulo. Que resposta dar a essas pessoas e que projeção é possível fazer nesse sentido para o ano que vem no eventual segundo mandato? A gente está aqui na cidade de São Paulo com uma diferença de 30% entre a demanda e a oferta. Hoje a gente trabalha aí em torno de 60% da quantidade de passageiros e 90% dos ônibus circulando. E o inquérito sorológico mostra que não há diferença de pessoas contaminadas na cidade de São Paulo entre aqueles que utilizam transporte público e aqueles que não utilizam transporte público. É a mesma proporção de pessoas que pegou coronavírus. Então, o transporte público aqui na cidade não foi motivo de ampliar a contaminação. Nós sempre tomamos esse cuidado de ter uma quantidade extra de ônibus circulando em relação à quantidade de demanda de passageiros, a razão pela qual, inclusive, nós temos esse ano um aumento do subsídio do ônibus, porque a gente acaba circulando com o ônibus sem a devida quantidade de passageiros para poder pagar por esse sistema, mas isso foi necessário e foi uma decisão acertada e o inquérito mostra exatamente isso, que a quantidade de pessoas infectadas que pegam ônibus é a mesma quantidade de pessoas que não pegam na cidade de São Paulo. Prefeito, o senhor estava falando aí sobre as medidas da pandemia, né, anunciadas nessa última coletiva, que foi no mesmo dia que a gente noticiou a decisão da Prefeitura de interromper as cirurgias eletivas, né, de que os hospitais precisam manter ali quartos para o tratamento de Covid-19. A gente fez uma série especial aqui na Band News FM sobre os desafios do próximo prefeito. E na matéria de saúde, os especialistas apontavam justamente essa fila de cirurgias eletivas, de exames, que é um grande desafio no pós-pandemia. A gente não tem como prever quando será esse pós-pandemia, mas qual é o plano para a saúde, então, para desafogar essa fila e se essa medida mais recente da Prefeitura pode atrapalhar um pouco mais também nessa retomada? A gente, desde agosto, retomou as cirurgias eletivas na cidade de São Paulo, exames, consultas. Mesmo com toda a dificuldade da pandemia, a fila para se obter um exame na cidade de São Paulo era de 82 dias, em média, quando assumimos a gestão. Hoje, ela é de 35 dias. Nós conseguimos, por exemplo, zerar algumas filas para tratamento de câncer na cidade de São Paulo, para 3 especialidades de câncer aqui na cidade de São Paulo. Nós reduzimos para metade a fila de órtese e prótese aqui na cidade. Quando a gente compara 2017, 2018 e 2019 em relação ao mesmo período da gestão passada, foram 5 milhões de consultas a mais realizadas aqui. Então é um trabalho que nós sabemos como fazer, que a gente estava realizando, iríamos de todos os índices agora em dezembro desse ano, por conta da pandemia, é claro, tivemos que suspender, seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, mas vamos retomar. É o Corujão da Saúde, é o Corujão do Câncer, todas as iniciativas que nós tomamos para poder fazer a gestão dessa fila, reduzir aqui na cidade, nós vamos retomar no que vem, ampliando o horário de funcionamento das UBSs, algumas serão utilizadas também aos finais de semana. Então, esse é o trabalho que a gente já tinha desenvolvido na cidade em 2017, 2018, 2019 e que a gente vai retomar assim que a pandemia permitir. Nós estamos conversando aqui no Band News São Paulo com o atual prefeito, candidato à reeleição, Bruno Covas. E quem tem pergunta para o senhor é o âncora aqui da Band News FM e do Jornal da Band, Eduardo Oineg. Diz aí, Oineg. Queria pedir ao senhor que apresentasse um panorama do caixa da prefeitura. Como é que estão os números? O que a gente pode esperar do tamanho da folha de pagamento, investimento, pagamento de dívida? Qual é a realidade orçamentária da cidade de São Paulo? A relação entre a dívida e a receita era de 97% quando nós assumimos a gestão. Agora, no segundo quadrimestre de 2020, nós atingimos uma relação de 38%. Então, era como se a gente tivesse que pegar todo o orçamento da prefeitura em 2017 para poder pagar a nossa dívida. E agora é preciso 40% desse orçamento. Então a gente vem melhorando a situação fiscal do município, a quantidade de gasto com o servidor público,
que é recomendação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficar em no máximo 60%, é de 37% aqui na cidade de São Paulo. Nesse ano, mesmo com todos os desafios da pandemia, a gente vai chegar ao maior valor de investimento dos últimos 8 anos, 4 bilhões e 500 milhões de reais. É o mesmo valor que já está no orçamento de 2021, que já foi entregue à Câmara Municipal. Então, a cidade de São Paulo é uma cidade que seguiu a linha da responsabilidade fiscal. Nós fizemos a nossa lição de casa, cortamos 30% dos cargos de confiança, fizemos revisão de contratos, revisão de aluguel, fizemos o enxugamento da administração indireta, empresas, autarquias, fundações, reduzindo de 22 para 15 na cidade de São Paulo. Hoje a gente tem uma situação fiscal que é uma situação que permite à prefeitura voltar a investir, e cada 1 bilhão de investimento com recursos da prefeitura significa mais 28 mil empregos gerados na cidade de São Paulo. Só com o nosso programa de metas que nós realizamos aqui na cidade, 100 mil empregos foram gerados. A gente teve recurso para manter todos os contratos terceirizados, mesmo no momento de pandemia, em que esses serviços não eram prestados, e com isso a gente conseguiu manter mais 108 mil empregos na cidade de São Paulo. Então, a situação fiscal é uma situação que permite um planejamento agora de médio e longo prazo, bem diferente do que nós encontramos na Prefeitura em janeiro de 2017. Tem mais perguntas aqui da nossa equipe. Nosso colunista, cientista político Fernando Schiller, tem uma pergunta também para o senhor. Candidato, uma pergunta sobre a gestão do Teatro Municipal de São Paulo. É um patrimônio de dimensão internacional. A impressão que se tem externamente, que pese o teatro tem uma programação muito relevante, ele pode ser mais potencializado, né? Ainda mais à luz da experiência que o Estado tem com a Sala São Paulo, com a USESP. Então eu queria saber qual é a sua visão sobre o modelo de gestão a ser adotado ali no Teatro Municipal e como potencializar aquele patrimônio da cidade de São Paulo. O que nós queremos fazer no Teatro Municipal é continuar aquilo que a gente vinha fazendo antes da pandemia. Democratizar o acesso ao teatro municipal para todas as manifestações culturais. Nós tivemos apresentação de movimentos de samba, de hip hop, da periferia, não apenas voltado no Teatro Municipal, voltado ao erudito, mas também voltado às manifestações populares. Foi um grande sucesso de público as ações que nós realizamos por lá. Do ponto de vista de gestão, nós finalmente rompemos o contrato com a OAS anterior, que havia uma série de indícios de recursos não bem utilizados. Hoje nós temos lá as Irmãs Marcelina tomando conta do Teatro Municipal. O Tribunal de Contas do município está acompanhando todo esse processo de troca de direção da entidade parceira da prefeitura para poder fazer a gestão daquele espaço. Então nós estamos resolvendo, do ponto de vista de gestão, o Teatro Municipal, e vamos continuar nessa linha de democratizar o acesso ao Teatro Municipal. Ele é de todos, e todas as manifestações culturais querem estar presentes nesse, que é um dos grandes centros de referência, algo que precisa orgulhar a todos os paulistanos e paulistanas. Prefeito, uma pergunta sobre o seu vice. Aliás, essa é uma das perguntas mais feitas, né, quando colocamos o seu nome lá no Google, quem é o vice de Bruno Covas? Virou inclusive munição para a campanha do seu adversário nesse segundo turno. Seu vice é o vereador Ricardo Nunes, do MDB. Ontem o senhor afirmou que gostaria que seu vice fosse uma mulher. Eu te pergunto se não é um risco ter na sua chapa um vice que você não gostaria que estivesse ali, e que tipo de importância o senhor dá a essa função, a esse cargo, não só na campanha, mas também na hora de administrar a cidade. Olha, eu escolhi o Ricardo Nunes. Eu escolhi ele porque ele representava a coligação dos 10 partidos que somaram conosco no primeiro turno. Era importante ter alguém que representasse essa força. Então, a escolha dele é minha responsabilidade. Eu tive uma excelente relação com ele ao longo desse período em que fui prefeito. Ele foi relator do orçamento, ajudou o município, ajudou a Prefeitura de São Paulo, ajudou a buscar recursos dos bancos que estavam sonegando impostos para a Prefeitura de São Paulo. A atuação dele trouxe 1 bilhão e 200 milhões de reais de grandes sonegadores para a Prefeitura de São Paulo. É uma pessoa que tem minha total confiança.
Eu quero lamentar essa enxurrada de denúncias sem nenhuma comprovação. O Ricardo não responde a sequer um processo judicial e, infelizmente, a gente vive num país que acabar com a carreira dos outros é esporte nacional. Então não tem nada que o descredencie, tenho total confiança nele, tenho certeza vai trabalhar muito bem comigo nos próximos 4 anos como vice-prefeito de São Paulo. Pergunta agora da jornalista, colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. Prefeito Bruno Covas, bom dia. Eu gostaria de falar sobre a saúde do senhor. O senhor sempre tratou desse tema com total transparência no cargo e agora que o senhor disputa novamente o comando da prefeitura, eu gostaria de saber como é que está a sua situação. O senhor já recebeu alta dos médicos? Se o senhor ainda não recebeu alta, quais são os próximos passos do seu tratamento? Mônica, queria aproveitar aqui a sua oportunidade, mais uma vez, agradecer ao carinho de toda a população, as inúmeras manifestações que eu venho recebido em todos os cantos da cidade, cada um dentro da sua fé, cada um dentro da sua crença, cada um dentro da sua igreja, rezas, orações, pensamentos positivos, que tem me ajudado a passar por esse momento tão difícil. Eu fui diagnosticado com câncer e metástase em outubro do ano passado, eram 3 tumores, passei por 8 sessões de quimioterapia, que fizeram regredir ao máximo 2 dos 3 tumores. Um deles persistiu, o dos linfonodos, razão pela qual mudamos o tratamento. Passei a me tratar com a imunoterapia, que é uma forma de estimular o próprio sistema imunológico a combater o tumor. Nos últimos anos que realizei, às vésperas das convenções municipais, em agosto, mostravam que o câncer que havia persistido, o tumor que havia persistido, já estava reduzindo pela metade, o que deixou os médicos muito animados. A expectativa é que durante mais um ano eu continue a me tratar com a imunoterapia para poder fazer também reduzir ao máximo esse tumor que persistiu da quimioterapia. Estou completamente liberado pelos médicos para poder fazer campanha, para poder viver, eu não tenho nenhuma restrição, muito pelo contrário, estou trabalhando normalmente, aliás, como trabalhei já, seja no período em que estava no hospital, seja no período que morei na Prefeitura de São Paulo por conta da pandemia, né? Trabalhar não mata, trabalhar não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, adoro ser prefeito da cidade de São Paulo, adoro ser político, e só ajuda também no nosso tratamento. Bom, e aos ouvintes aqui, muita gente perguntando o que ele vai fazer sobre a Cracolândia e o transporte público e tal. A gente lembra que a gente teve debate recentemente aqui na Band. O debate está na íntegra lá no nosso YouTube, com mais tempo para você ouvir as propostas dos candidatos. Aqui é 20 minutos para um, 20 minutos para outro, e o nosso tempo hoje se esgotou, prefeito. Prefeito, obrigada pela entrevista aqui à Band News FM e boa sorte nessa reta final de campanha. Ivan, Sheila, eu que agradeço a oportunidade. As pessoas podem acompanhar no debate da Band, podem acompanhar no nosso site também, todo o nosso programa de governo. Quero agradecer pela oportunidade, dizer que estou muito animado, muito confiante. Peço para você que possa comparar o currículo dos 2 candidatos. Eu tenho certeza que quem compara, vota Covas. Domingo agora, vote 45. Bom dia.